Em tempos remotos, existiu um intrigante texto banido da Bíblia, denominado Livro de Enoque, que trouxe à tona segredos chocantes de nossa história. Este manuscrito inicia com uma advertência destinada à humanidade e aos anjos caídos, que haviam transformado a Terra em um lugar de libertinagem, derramamento de sangue e magia. O extenso livro, datado de aproximadamente 200 anos atrás, possui registros que remontam a cerca de 300 a.C., com os mais recentes por volta de 100 a.C. Contudo, ao longo dos primeiros séculos do novo calendário, o livro de Enoque foi removido do cânon bíblico judaico e cristão. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja se cala. Neste enigmático livro, Enoque é descrito como o guardião de todos os tesouros celestiais, o líder dos arcanjos e o ministro direto do trono de Deus. Há também relatos sobre anjos caídos que pecaram na terra, ao se unirem com mulheres humanas, transmitindo-lhes segredos divinos para os quais a humanidade não estava preparada. Provavelmente, a proibição do livro também foi influenciada por suas profecias acerca de Cristo. Ao assistir o vídeo até o final, você descobrirá qual é o livro mais misterioso e sagrado de toda a história espiritual da humanidade, que causa inquietação na Igreja. Quem é Enoque? Enoque é um personagem de destaque no Antigo Testamento, sendo filho de Jared e descendente de Adão, o primeiro homem, na 7ª geração. Ele é conhecido como o bisavô do famoso Noé. Além disso, Enoque era um professor e educador, cujo nome carrega o significado de iniciador. O Antigo Testamento menciona Enoque apenas de forma sucinta em Gênesis 5, 21 e 24, revelando o número de seus anos de vida, 365 anos, e o intrigante relato de que ele andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Esse acontecimento gerou várias interpretações ao longo do tempo. Uma lenda sugere que Enoque também poderia ser identificado com o rei e sacerdote bíblico Melquisedeque. É importante notar que a existência de escritos apócrifos cristãos é explicada tradicionalmente como uma maneira de oferecer respostas em áreas onde as escrituras permanecem silenciosas ou ambíguas. Enoque é considerado o criador da escrita e da astrologia, além de ser reconhecido como alguém que mantinha uma comunicação próxima com Deus. Ele era um notável professor religioso, profeta e sábio. Muitos padres da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactantius, expressaram grande respeito por Enoque em seus escritos. No contexto do livro de Gênesis, Enoque é mencionado como o 7º dos 10 patriarcas que viveram antes do dilúvio, cada um com uma vida excepcionalmente longa. No entanto, Enoque é uma exceção, pois não morreu, conforme registrado em Hebreus 11 horas e 5 minutos. Gênesis 5, 22 e 24 também menciona que Enoque viveu 365 anos, o que é uma idade consideravelmente menor se comparada aos outros patriarcas antediluvianos que viveram por mais de 700 anos. O breve relato de Enoque em Gênesis 5 termina de forma enigmática com a afirmação de que ele não era, porque Deus o tomou. Essa passagem tem sido objeto de interpretações diversas. De acordo com algumas teorias, Enoque foi levado vivo ao reino de Deus, como se tornasse um anjo. Assim, a frase "ele não viu a morte" é entendida como indicativo dessa transformação especial. Agora, vamos explorar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que eles contêm e como causaram impacto e assombro em diferentes círculos espirituais. O Livro dos Vigilantes.
Este escrito marca o início do manuscrito e foi escrito por volta de 300 a.C. Nele são relatados os eventos da queda dos vigilantes ou anjos da guarda, que acabaram se tornando os pais dos Nefilim, mencionados em Gênesis 6:1-4. O livro também descreve as jornadas de Enoque pelos céus. A obra começa com uma introdução afirmando que Enoque era um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, permitindo-lhe ter visões enviadas pelo Santo no céu. Ele recebeu revelações sobre os filhos de Deus e tudo o que veria, mas foi esclarecido que esses acontecimentos não se destinavam àquela geração, mas a uma geração futura. Outro aspecto abordado no livro é o julgamento divino sobre a humanidade, com Deus vindo à Terra acompanhado de seus exércitos no Monte Sinai. O tempo e o destino das coisas são predeterminados por Deus. Os pecadores enfrentarão a perdição, enquanto os justos desfrutarão da luz, alegria e paz. A primeira parte do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. O líder, Senjasa, convence os 199 anjos restantes a se relacionarem com mulheres humanas para gerar descendentes. Apesar das dúvidas de alguns, eles fazem um juramento mútuo para prosseguir com essa ação. Esse pacto resulta na criação dos Nefilim, também conhecidos como gigantes, cuja estatura alcançava 300 golpes, trazendo caos e destruição à terra. O livro também revela como os anjos caídos ensinaram aos humanos diversas habilidades, mas muitos usaram esse conhecimento para praticar maldades e corrupções. Cada anjo caído ensinou uma área específica, desde a fabricação de armas e adereços até o uso de encantamentos, astrologia e outros conhecimentos. A preocupação com a situação na Terra leva os arcanjos Michael, Uriel, Rafael e Gabriel a apelarem a Deus por julgamento. Uriel é enviado para alertar Noé sobre o iminente dilúvio e instruí-lo sobre como se preparar e salvar a si e sua descendência. Deus ordena que Rafael prenda Azazel, instrui Gabriel sobre o destino dos Nefilim e designa a Michael a tarefa de prender os anjos caídos. O livro dos Provérbios de Enoque. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são conhecidos como o livro dos Provérbios. Nesta seção, o debate acadêmico se concentra na tese de que ele se baseia no livro dos Guardiões, servindo como um suplemento que explora o desenvolvimento posterior das ideias do juízo final e da escatologia. Essa abordagem não apenas trata do destino dos anjos caídos, mas também abrange os governantes malignos da Terra. O aspecto intrigante deste livro é a expressão Filho do Homem, utilizada para descrever o herói escatológico, que também é chamado de Justo, Escolhido e Messias, que se assenta no trono da glória durante o juízo final. É interessante notar que o primeiro uso conhecido do título específico, Filho do Homem, nas escrituras hebraicas está no livro de Enoque. Esse uso pode ter desempenhado um papel significativo na compreensão cristã primitiva e na adoção desse título na tradição religiosa. O livro astronômico. 4 edições fragmentadas do livro astronômico foram descobertas em Qumran, apresentando material ausente nas versões posteriores do livro de Enoque. Esse livro traz descrições dos movimentos dos corpos celestes e conhecimento cósmico revelado por Enoque durante suas viagens celestiais, guiado por Uriel. Além disso, ele descreve o calendário solar, posteriormente mencionado no livro dos Jubileus, utilizado pela seita do Mar Morto. O ano nesse calendário consistia em exatamente 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação era composta por 3 meses de 30 dias cada, seguidos por um dia extra ao final do terceiro mês. Dessa forma,
O ano era composto por 52 semanas completas. Notavelmente, todos os anos e estações sempre começavam na quarta-feira, o quarto dia da criação, conforme narrado em Gênesis, o dia em que as luzes celestiais, estações, dias e anos foram estabelecidos. O livro Sonhos. O livro Sonhos contém visões da história de Israel, remontando ao período da revolta dos Macabeus, datada aproximadamente de 163 a 142 a.C., segundo muitas interpretações. Porém, de acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope, ele foi escrito antes do dilúvio bíblico. Essa obra prossegue com visões e narrativas alegóricas sobre a história de Israel, usando animais como símbolos para representar pessoas, e seres humanos como símbolos para representar anjos. A mensagem de Enoque. Este manuscrito é datado pelos estudiosos em cerca de 170 a.C. e é dividido em 5 partes distintas. 1. Apocalipse das Semanas. Essa subseção narra a história do mundo por meio de 10 períodos chamados semanas, sendo 7 delas relacionadas a eventos passados e 3 a eventos futuros. O clímax ocorre na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparece e é prevista uma era de incontáveis semanas até a eternidade, onde tudo será bom e justo. 2. Admoestação. Esta breve lista de admoestações foi transmitida por Enoque a seu filho Matusalém, encorajando-o a seguir o caminho da retidão, estabelecendo uma conexão com a próxima subseção. 3. Epístola. A primeira parte desta epístola descreve a sabedoria divina, a recompensa final dos justos e a punição dos ímpios, ressaltando os 2 caminhos distintos da justiça e da injustiça. Em seguida, são apresentados 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a certeza do destino após a morte. 4. O nascimento de Noé. Esta parte é encontrada em fragmentos de cura, separada do texto anterior por uma linha em branco, o que a torna um apêndice. Nessa seção, é narrado o dilúvio e o nascimento de Noé, que supostamente nasceu com a aparência de um anjo. 5. Conclusão. Este trecho, não encontrado em Cura, é considerado obra do último editor. Ele enfatiza a produção de luz em oposição aos pecadores que estão condenados às trevas. Apesar de conter tanta história relevante sobre nossas origens, este antigo livro da Bíblia foi negligenciado e até mesmo banido pela religião oficial. A razão para essa atitude permanece uma questão intrigante. É evidente que uma das razões para a proibição do livro é provavelmente o seu início, que traz um aviso à humanidade sobre o julgamento divino que alcançará os indignos da salvação. Em seguida, há a explicação sobre a origem dos gigantes sanguinários, também conhecidos como Nefilim, mencionados em Gênesis. Eles servem como uma justificativa para o dilúvio, mas Deus advertiu Noé e salvou o povo. Além disso, os relatos das viagens de Enoque pelos reinos celestiais, detalhando os poderes do céu e a punição que aguarda os corruptos, também provavelmente não foram bem recebidos. A Igreja pode ter se preocupado em assustar os crentes com informações tão detalhadas e possivelmente desconfortáveis. O livro aborda abertamente a existência de estranhas criaturas com tecnologia avançada que visitaram a Terra e compartilharam seus conhecimentos com seus descendentes híbridos, o que teve consequências negativas para a humanidade. O dilúvio é descrito como uma maneira de apagar todas as evidências disso. A presença de tais relatos pode levantar questionamentos, e alguns podem até supor que eles indicam a possibilidade de visitas de antigos alienígenas à Terra. As perguntas sobre como e por que Enoque realizou suas jornadas de ida e volta ao céu
podem levar a especulações sobre um possível contato com governantes extraterrestres. Essas informações foram consideradas apócrifas e negadas, mas podemos encontrar conhecimentos intrigantes ao ler nas entrelinhas. Talvez um dia a verdade seja revelada. É importante apoiar e compartilhar informações relevantes, como as disponíveis em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir o canal e compartilhar este vídeo.